Olá, amante do idioma, estou aqui de novo mais uma vez. Olha só, mitos da gramática com crase, 10 minutos de crase. Uma vez um aluno perguntou assim pra mim, às vésperas de uma prova: Adriano, você pode me dar uma dica rápida de crase? Katsu, uma dica rápida de crase? Eu levo 1h30, quase 2 pra falar de crase. Crase não é um tópico gramatical, é um estado de espírito. Eu cheguei pra ele e falei assim, ó, crase é o A com acento pra esquerda. Eu acho que ele entendeu que não dá pra dar dica rápida de crase. Mas eu vou tentar aqui mostrar pra vocês que existem alguns mitos da crase. Primeiro, não vai decorar a regra. Por que você acha que cai crase toda a prova de concurso? Cai porque as pessoas querem decorar a regra e não entendem e se estrepam. Tudo bem? Então, primeira coisa, sim, crase é o encontro vocálico, certo? É o encontro da preposição a mais o artigo a. O cara leva sempre isso a ferro e fogo e pode se estrepar. Sim, existem regras obrigatórias, proibitivas e facultativas, tá? Uma das regras obrigatórias diz que existe acento grave em locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que. Aí, eu ponho isso aqui, ó. À medida que leio, aprendo. E aí você tem uma conjunção com valor de proporção. À medida que leio, peraí, deixa eu pingar o i aqui, senão o meu toque vai me matar. À medida que leio, aprendo, o acento grave é obrigatório. O que o babuíno faz? Vai decorar. Ó, à medida que, ele pega esse à medida que, ó, e leva pra ferro e fogo pro resto da vida. Aí numa prova, cai isso aqui, ó, cai essa forma. À medida que ele tomou, foi a correta. A medida que ele tomou foi a correta. O que aconteceu com o babuíno aqui? Ele nem pensou, ele decorou. O que ele fez? Ele fez assim, ó, a medida que. Veja que aqui eu não tenho locução conjuntiva. Isso aqui não tem ideia de proporção. A medida que ele tomou, a escolha que ele fez, certo? Ok? Tudo bem? Não coloca acento grave aqui. São coisas completamente diferentes, mesmo sendo coisas completamente iguais. Coisas de gramática. Esse aqui é o mito 1. Não decore. Outra coisa, a pessoa começa a decorar, sei lá, leva acento grave antes de locuções adverbiais femininas. Então, antes de horas, é comum que haja. Existe uma regra que fala assim, quando a hora for exata. E aí o aluno pergunta, pô, 9 horas é exato, e 9h01 também é exato. Então veja só, olha o que pode acontecer. Então o cara fala isso aqui, ó. Eu saí às 10 horas. 10H, não vai colocar 10, 2 pontinhos, 00, hein? Isso é uma conta de divisão, nem sei quanto dá, certo? Então, ó, eu saí às 10 horas. Eu saí às 10 horas, locução adverbial, você vai colocar acento grave. E aí cai um troço desse aqui. Por exemplo, ó. Ele ficou às 10 horas em jejum. Ele ficou às 10 horas em jejum. O que o babuíno faz? Às 10 horas. Tudo acha que é tudo igual? Sim. Se eu colocar acento grave aqui, significa que às 10 horas em ponto, ele ficou em jejum. Então ele ficou em jejum por 60 segundos só. Mas não, ele ficou num período de 10 horas em jejum. Então esse as aqui só tem artigo, não tem acento grave. Se o babuíno decorar, ele não consegue. Quando o cara decora, o que ele faz? Ele não associa, ele só vai fazer, ele não pensa, ele só associa AS, 10, 10H, não pensou, vai aqui e coloca. Cuidado, não coloca acento grave aqui, pelo amor de Deus. Tudo bem? Sim. Agora, existe uma outra coisa também interessante. Tem uma regrinha de crase proibitiva, que fala o seguinte: não existe acento grave antes de pronomes, certo? Então aí você vê aí, salvo pronomes possessivos femininos, cuja regra diz que é facultativo, certo? Qualquer tipo de pronome. Você tem pronome do caso reto, pronome indefinido e tudo mais. E aí, existe uma regra assim, não existe acento grave antes de pronomes, tá? E aí, aparece uma frase mais ou menos assim, ó. Este é o filme a que assisti, certo? O verbo assistir possui 4 regências. Aqui está no sentido de ver, pede preposição a. Sim, eu tenho um pronome relativo. Aqui, pela regra, eu não coloco acento grave, que isso aqui está errado, certo? Vai ficar só com a preposição mais nada. Cara, decore isso aqui, leva isso a ferro e fogo, sim, e cai um troço desse aqui, ó. Vivi uma situação similar
a que desejava. Vivi uma situação similar a que desejava. Olha que coisa legal. Babuíno decorou. Aqui não tem aquele, põe e deixa. Aí no gabarito sai que tem acento grave. O que ele vai falar? Recurso, decorei. Presta atenção, babuíno. Olha aqui, ó. Esse que é um pronome relativo, eles se equivalem, ok? Esse que, ele faz remissão a uma palavra que está implícita aqui. Sim, ó, vivi uma situação, ops, caiu, depois eu pego, vivi uma situação similar à situação que desejava. Existe uma palavra implícita aqui, ó, situação. Você tem que ter o olho de Tandera, visão além do alcance. O de vida eterna, o Munra aqui, ó. Então vejam só, vivi uma situação similar à situação que desejava. Similar aqui você tem uma regência nominal, algo que é similar a outro. Palavra feminina, ela está implícita, o que você faz aqui? Tupish, acento grave. E o cara fala, ha! Até parece, vai fazer recurso e vai ser indeferido. Cuidado, leia, estude a regra e saiba o conceito, tudo bem? Sigamos aqui. Olha só, eu tenho uma outra coisa interessante. Pulei. O cara começa a decorar outras coisas legais e vê uma coisa... Vou pegar duas orações aqui. Não fiz menção à cidade de São Paulo, senão a do Rio. Senão a do Rio. Sim? O que acontece? Quando ele vê isso aqui, ó, ele nem lembra da regra. Ele fala, antes do do tem acento grave. Sim, mas aqui, ó, quem faz menção a algo. Não fiz menção à cidade de São Paulo. Acento grave porque eu tenho a palavra cidade aqui como palavra feminina. Se eu só falasse não fiz menção a São Paulo, sim, só direto, né? Aí você depende de todo o contexto. Senão a do Rio. Senão a do Rio. O cara vê esse do. Esse senão significa mas sim. Mas sim. Certo? Eu tenho aqui, antes da palavra a, fiz menção. E antes do, eu tenho a palavra cidade. Veja como seu cérebro precisa entender a sentença. Então veja só a lógica, não fiz menção à cidade de São Paulo, senão, mas sim, fiz menção à cidade do Rio. Acento grave. E aí a pessoa se estrepa, certo? Cuidado, eu tenho mais 2 minutinhos, eu já vou acabar. Agora, olha que coisa interessante. Na língua portuguesa, já existiram palavras com acento grave. Cafezinho, antes do Acordo de 71, se escrevia com acento grave. Cafezinho para mostrar que o E continuava aberto. Então veja só, é bom que você entenda a regência verbal para você entender algumas coisas de crase, tá? Então fala isso aqui, ó. Eu vi aquilo, certo? E eu me referi àquilo. Olha só. Verbo ver. Quem vê, vê algo. Certo? Não pede preposição, ok, a frase está perfeita. Quem se refere a, certo? Existe uma preposição implícita aqui. Quem se refere a. Então o que você vai imaginar? Não posso colocar esse a explícito, eu me referi a aquilo, fica uma coisa meio bizarra. Então você não vai fazer a junção desse a mais a junção desse a, ó, tupish. Coloca acento grave, eu me referi àquilo. Aí a pessoa que nunca mais estudou na vida fala, eu sou burro, mas isso aqui está errado. Então, aquilo, aquela, aqueles, aquelas, pode vir com acento grave justamente pelo termo anterior. Sim, às vezes é uma regência verbal, às vezes é uma regência nominal. No caso de menção, eu fiz menção àquele homem, fiz menção àquilo. Sim, isso significa que se você decorar, você vai se estrepar. Coloca aí, hashtag, né? Babuíno decorou, babuíno se estrepou. Sim, cuidado aí. O meu nome é Adriano Paciello, curta aí a minha página. Abraço, até mais.